Amado irmão, amada irmã, é madrugada. Está tudo em silêncio ao seu redor, mas dentro de você existe um turbilhão de pensamentos, lembranças, medos e pequenos pedaços do que a vida já arrancou. Talvez hoje você esteja ouvindo esta oração porque existe uma parte da sua alma que ainda sangra, uma parte sua que sente falta do que um dia foi seu e que por algum motivo se perdeu no caminho. Talvez tenha sido algo espiritual, talvez emocional, talvez financeiro, talvez um relacionamento que parecia sólido, mas que desmoronou. Talvez sua paz, seu sono, sua força. Ou talvez você nem consiga exatamente identificar o que perdeu, mas sente dentro de si que algo essencial foi roubado. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou: eu era mais feliz, eu era mais forte, eu tinha mais esperança, eu tinha mais ânimo, eu tinha mais fé. Quantas vezes você já tentou seguir em frente, mas parecia que algo ficou preso no passado, como se uma parte sua tivesse sido levada embora. E o pior é que muitas vezes você nem sabe como se recuperar. Você tenta e tenta, mas parece que suas forças estão drenadas, como se alguém ou algo tivesse retirado de você aquilo que te dava vida, brilho, direção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amado irmão, amada irmã: nada que Deus colocou na sua história pode ser arrancado sem que Ele permita. E tudo aquilo que foi roubado, Ele tem poder para restituir em dobro. Nada está perdido quando passa pelas mãos daquele que restaura o impossível. Você não está aqui por acaso. Não é coincidência que justamente nesta madrugada, justamente neste momento, você esteja ouvindo essa oração. Deus te trouxe aqui para uma reconstrução espiritual que já começou, mesmo que você ainda não tenha percebido. Eu sei que talvez você esteja cansado. Talvez esteja lutando batalhas que ninguém sabe. Talvez você tenha vivido perdas tão profundas que nem consegue mais falar sobre elas. Talvez sua casa esteja silenciosa, mas sua mente esteja gritando. Talvez você esteja sorrindo por fora, enquanto por dentro tenta juntar pedaços. Talvez você esteja vivendo como se estivesse inteiro, mas sabe que está em fragmentos. E mesmo assim, você está aqui. Isso já é sinal de que Deus ainda tem obra na sua vida. Nesta madrugada, eu quero que você entenda algo poderoso. Existem perdas que não foram humanas, foram espirituais. Existem coisas que não se quebraram, foram quebradas. Existem portas que não se fecharam, foram fechadas. Existem forças invisíveis que tentaram te impedir de viver o que Deus planejou para você. E é exatamente por isso que esta oração existe, para confrontar o que foi roubado e declarar restauração plena. Você não está apenas ouvindo palavras. Você está entrando em um ambiente espiritual de devolução, de cura, de renovo e de restituição. Aqui, agora, o Espírito Santo começa a tocar áreas dentro de você que talvez você nem sabia que estavam feridas. Áreas que você achou que nunca mais seriam vivas. Áreas que você acreditou que morreram. Áreas que o inimigo tentou roubar da sua história. Mas existe uma promessa, e ela é para você. A palavra de Deus diz no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, que Deus restaurará os anos que foram consumidos. Perceba isso, anos, não dias, não meses, anos. Isso significa que Deus é tão poderoso que Ele não apenas devolve coisas, Ele devolve tempo, Ele devolve fases, Ele devolve oportunidades, Ele devolve aquilo que parecia irrecuperável. Nesta madrugada, aquilo que parecia definitivamente perdido começa a ser realinhado. Não porque você tem força, mas porque Deus é capaz de mover o sobrenatural a seu favor enquanto você dorme, ora ou simplesmente respira na presença dele. Amado irmão, amada irmã, talvez você tenha perdido tudo: sua esperança, sua força, sua alegria, sua direção. Talvez você tenha perdido confiança nas pessoas. Talvez tenha perdido até a confiança em si mesmo.
Mas você não perdeu Deus, e porque você não perdeu Deus, tudo o que foi roubado pode voltar para as suas mãos. Eu quero que você respire fundo agora e sinta isso. Você não está sozinho. Nesta madrugada, o céu está aberto. O Espírito Santo está te visitando. Coisas espirituais começam a se movimentar ao seu redor. Correntes começam a se enfraquecer. Portas começam a ranger. O que estava travado começa a dar sinais de vida. O que estava enterrado começa a ressurgir. A restituição não é uma possibilidade. É um movimento que já começou. Sinta a presença de Deus envolvendo o lugar onde você está. Permita que Ele toque aquilo que dói. Permita que Ele acesse aquilo que você esconde. Permita que Ele cure aquilo que você não consegue falar com mais ninguém. Permita que Ele visite o lugar exato onde você foi ferido, porque é exatamente ali que Ele vai restaurar. Esta oração é diferente. Esta madrugada é diferente. Deus está fazendo você despertar para algo que estava adormecido há muito tempo. Ele está soprando vida onde houve morte. Ele está iluminando áreas que estavam sombrias. Ele está chamando à existência aquilo que parecia esquecido. E antes de começarmos o clamor profundo nos próximos blocos, eu quero que você saiba: o que o inimigo roubou não será apenas devolvido, será restituído em abundância. E você vai testemunhar. Filho e filha amados do Senhor, enquanto você ora nesta madrugada, quero que entenda algo muito importante. Nem tudo o que você enfrenta é visível aos seus olhos. Há batalhas que acontecem na mente, no coração, nos ambientes espirituais, nos relacionamentos, nas emoções, e se você não discernir, pode acabar carregando pesos que nunca foram seus. A palavra de Deus nos revela que há momentos em que o inimigo tenta se aproximar sorrateiramente, trazendo confusão, desânimo, cansaço extremo, pensamentos repetitivos de derrota, sensação de peso na alma, falta de paz e angústia do nada. Muitos chamam isso de azar, má fase, energia negativa, mas a verdade espiritual é que essas coisas muitas vezes são reflexos de ataques invisíveis contra a sua vida. E é por isso que você está aqui agora, porque Deus está te despertando para discernir aquilo que antes passava despercebido. Porque nesta madrugada, o Espírito Santo está abrindo seus olhos espirituais. Quando você acorda repetidamente às 3 da manhã, quando sua mente não descansa mesmo estando cansada, quando sua paz parece escorrer pelos dedos, quando portas simples começam a travar sem explicação, nada disso é coincidência. Hoje o Senhor te trouxe a este clamor para te dizer: filho, filha, eu estou trazendo luz onde havia trevas escondidas. E quando a luz de Deus chega, tudo o que estava oculto começa a se revelar. Pessoas que estavam agindo com falsidade começam a se afastar. Pensamentos que não eram seus começam a perder força. Medos antigos começam a desaparecer. Laços malignos começam a ser cortados. Nesta madrugada, você não está apenas orando, você está rompendo ciclos antigos. Muitos de vocês carregam um cansaço que não é físico, é espiritual. É como se algo estivesse drenando sua energia, sua disposição, sua motivação. E por isso a renovação não vem. Mas escute com atenção. Esse desgaste não é natural, é um ataque invisível, e hoje ele cai por terra. Quando você ora neste horário, a sua voz ecoa nos céus. Os seus decretos se tornam armas espirituais. A sua fé se transforma em fogo que consome toda obra contrária. E agora, neste exato momento, o Senhor começa a desmontar armadilhas que você nem sabia que existiam. Sabe aquele ambiente que sempre te deixa pesado? Aquela pessoa que sempre puxa sua energia? Aquela angústia que aparece sem motivo? Aquela confusão que surge do nada? Aquele impedimento que trava oportunidades? Tudo isso será confrontado agora pela luz de Deus. A palavra diz em Efésios capítulo 6, versículo 12,
que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Isso significa que não é contra pessoas, mas contra influências espirituais que atuam nos bastidores da vida. E aqui está a boa notícia. Ninguém pode resistir ao poder daquele que habita em você. Nem laço, nem seta inflamada, nem palavra de derrota, nem inveja, nem opressão, nem perturbação mental, nem caos emocional, nem ataques noturnos, porque o Deus que te guarda não dorme, não falha e não perde batalha. Enquanto você ora comigo, o Espírito Santo já está entrando em áreas da sua alma que estavam oprimidas há muito tempo. Você vai começar a sentir alívio, leveza, renovação, clareza. Eu declaro agora, em nome de Jesus, todo ataque invisível contra a sua paz está sendo desfeito. Todo espírito de confusão está saindo. Toda carga espiritual que não era sua está sendo removida. Toda influência maligna está perdendo força. Toda perturbação mental está sendo silenciada. Toda opressão emocional está sendo quebrada. Sinta, respire, perceba. Algo está mudando dentro de você. A presença de Deus está inundando o seu ambiente agora. O peso está saindo. A luz está entrando. Neste momento, Deus está restaurando sua paz. Não apenas uma paz emocional, mas uma paz espiritual profunda, aquela que o mundo não pode dar e que ninguém pode roubar. A paz que coloca sua mente em ordem. A paz que organiza seus sentimentos. A paz que faz você enxergar o caminho novamente. A paz que fortalece sua fé. A paz que te devolve força. A paz que cura feridas antigas. A paz que fecha brechas. A paz que te prepara para o que está vindo. Porque quando o ataque invisível é quebrado, você volta a ouvir Deus com clareza. Você volta a sonhar. Você volta a sentir esperança. Você volta a crer no impossível. E Deus te diz agora: eu estou renovando o seu espírito. Eu estou devolvendo a sua força. Eu estou restaurando sua paz. Eu estou te levantando hoje. Permaneça comigo. A seguir, vamos orar com autoridade para lacrar o ambiente espiritual, romper definitivamente toda obra contrária e declarar vitória sobre sua vida. Pai amado, neste momento de clamor na madrugada, entramos na tua presença com reverência, com fé e com confiança absoluta de que somente o Senhor é nossa fortaleza e nossa salvação. Estamos aqui diante do teu trono, porque sabemos que quando clamamos de madrugada, os céus se movem, cadeias caem e toda obra contrária perde força. Senhor, nós reconhecemos que muitas batalhas que enfrentamos não são naturais. Há ataques invisíveis, há pressões espirituais, há perturbações que tentam roubar nossa paz, desorganizar nossa mente e esvaziar nosso espírito. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, nós declaramos que nenhuma arma forjada prosperará. A tua palavra diz, em Salmos capítulo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por isso, agora, decretamos que todas as forças malignas que tentaram cercar esta vida estão sendo dissipadas. Todo espírito contrário está sendo expulso. Todo peso espiritual está sendo quebrado. Senhor, entra agora no profundo da alma desta pessoa que ora comigo. Toca nas áreas onde ninguém mais tem acesso. Toca nos lugares onde há feridas, onde há esgotamento, onde há cansaço profundo. Toca nos pensamentos que têm sido perturbados. Toca na mente que tem sido alvo de ataques insistentes. Toca no coração que tem sentido um peso que não sabe explicar. Em nome de Jesus, eu corto agora todo laço invisível. Eu corto toda seta enviada contra esta pessoa. Eu corto todo ciclo de confusão mental. Eu corto toda influência negativa sobre suas emoções. Eu corto toda opressão noturna. Eu corto toda inquietação espiritual que tenta roubar o sono. Eu corto toda perturbação que tenta sugar sua energia.
Eu corto toda presença contrária que tenta se aproximar de sua casa. Senhor, que a tua luz agora invada cada canto oculto, que aquilo que estava escondido seja revelado, que tudo o que estava agindo secretamente seja desmascarado. Eu oro, Pai, para que toda brecha espiritual seja fechada, brechas abertas por cansaço, brechas abertas por tristeza, brechas abertas por traumas, brechas abertas por palavras duras, brechas abertas por ambientes espiritualmente contaminados, brechas abertas por ataques repetidos que essa pessoa não percebeu. Senhor, sela agora com o teu sangue cada uma dessas áreas. Cobre esta vida com proteção, cobre esta casa com proteção, cobre esta família com proteção. Que os anjos do Senhor sejam liberados agora para guerrear onde nós não podemos ver. Que eles entrem nos ambientes, que eles desmontem ciladas, que eles derrubem fortalezas, que eles expulsem todo o espírito contrário, que eles tragam ordem ao que estava bagunçado. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que toda perturbação na mente está sendo silenciada. Pensamentos invasivos, silenciem. Medos sem explicação, calem-se. Ansiedade espiritual, desapareça. Pressões demoníacas, cessem agora. Sensações de opressão no corpo, saiam imediatamente. Eu invoco agora a paz que excede todo entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar, aquela paz que só o Senhor derrama sobre seus filhos. Que essa paz desça como óleo fresco sobre esta pessoa, que invada o coração, que invada a respiração, que invada a mente, que invada a alma. Pai, restaura completamente o espírito desta pessoa. Onde havia fraqueza, traga força. Onde havia cansaço, traga vigor. Onde havia escuridão, traga luz. Onde havia confusão, traga clareza. Onde havia medo, traga coragem. Onde havia tristeza, traga esperança. E agora, em autoridade espiritual, eu profetizo que todas as obras das trevas destinadas contra esta vida sejam queimadas, que todo laço invisível seja destruído, que todo peso maligno seja retirado, que todo ataque noturno perca força, que todo movimento do inimigo seja frustrado, que toda seta mental seja neutralizada, que toda perturbação espiritual seja desfeita, que toda brecha seja fechada, que toda vitória roubada seja restaurada. Senhor, agora eu peço, abra caminho para essa pessoa, restaure o que foi desgastado, renove o que foi abatido, fortaleça o que estava fraco e coloque esta vida de volta no centro da tua vontade. A tua palavra diz, em 2º livro de Samuel, capítulo 22, versículo 30, que com meu Deus salto muralhas. Por isso eu declaro, esta pessoa vai romper, vai saltar muralhas, vai vencer aquilo que parecia impossível, vai recuperar o que perdeu. Vai ter paz onde havia guerra, vai ter descanso onde havia tormento, vai ter renovo onde havia cansaço. Pai, que nesta madrugada o teu Espírito Santo continue tocando, curando, limpando e libertando. Que a presença do Senhor permaneça sobre este quarto, esta casa e esta vida. A seguir iremos entrar na oração final de fechamento espiritual, para selar tudo o que foi quebrado, impedir o retorno dos ataques e declarar vitória permanente. Agora, neste momento santo, quando o coração já foi quebrantado, quando a alma já está aberta, quando o espírito está sensível à voz de Deus, entramos na parte final deste clamor da madrugada. E aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, algo poderoso acontece. Porque quando um filho se apresenta diante do Pai com verdade, Deus responde. Ele nunca rejeita um espírito contrito e um coração sincero. Respire fundo, silencie o que está ao redor, sinta a presença de Deus envolver você. Neste instante, faça esta declaração com fé. Senhor, eu entrego a minha fé cansada e peço, aviva-me outra vez. Que cada palavra pronunciada aqui se torne vida dentro de você. Que tudo o que estava morto comece a pulsar novamente. Que tudo o que estava frio comece a arder.
Que tudo o que estava apagado volte a iluminar o seu caminho, porque Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente. Ele te chamou para viver em plenitude, em fogo, em propósito e em presença. E assim diz a palavra em Salmos capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Este versículo não é apenas uma oração antiga, é um pedido eterno que atravessa gerações. É a voz da alma, que sabe que sem o Espírito Santo não há força, não há direção, não há vida. E hoje, Deus escuta a mesma súplica saindo do seu coração. Agora declare: Senhor, renova o meu espírito, sopra sobre mim, desperta-me. Sinta isso. Deixe que o vento do Espírito Santo toque áreas em você que estavam esquecidas. Coisas dentro de você que você nem sabia que ainda existiam. Dons, sensibilidade, lágrimas que estavam guardadas, sonhos que você havia enterrado. Tudo isso Deus começa a visitar agora. Porque quando Deus decide avivar alguém, Ele começa de dentro para fora. Ele aquece o coração, realinha a mente, fortalece a fé, acende o propósito. E neste momento, eu oro por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, aviva a fé deste teu filho e desta tua filha. Restaura o ânimo, renova a esperança. Tira todo o peso espiritual acumulado, toda a opressão oculta, todo o desânimo profundo que tenta apagar o fogo deles. Sopra, Espírito Santo. Desperta, aquece, restaura. Sinta essa renovação chegando. A madrugada é o horário onde o céu está mais silencioso, onde o mundo descansa, mas Deus trabalha, e Ele trabalha profundamente em quem se coloca diante dele. Agora, eu quero que você visualize as áreas que estavam enfraquecidas. Sua vida espiritual, sua fé, sua disciplina devocional, sua esperança, sua força interior, seu ânimo, sua confiança em Deus. Veja cada uma delas sendo iluminada por uma chama acesa pelo próprio Espírito Santo. Porque Deus não apenas visita, Ele transforma. Ele não apenas conforta, Ele desperta. Ele não apenas sustenta, Ele levanta. E Ele está levantando você agora. Apenas receba. Diga: eu recebo o renovo do Senhor sobre a minha vida. A partir deste momento, tudo começa a se mover dentro de você. O fardo fica mais leve, a mente fica mais clara, o coração fica mais sensível, a alma fica mais firme, o espírito fica mais aceso. E tudo o que antes parecia distante passa a parecer possível novamente. Porque quando Deus aviva, Ele devolve o que você nunca deveria ter perdido. O brilho no olhar, a força para continuar, a capacidade de confiar, a sensibilidade à presença, o desejo de viver o propósito. Agora, escute bem. Há coisas que Deus só faz na madrugada. Há renovações espirituais que só acontecem quando a alma está silenciosa. Há avivamentos que só nascem quando o mundo dorme. E você está vivendo um desses momentos. Por isso, agora eu oro mais uma vez. Senhor, sela este avivamento. Que nada roube a chama que o Senhor acendeu. Que nenhuma distração, nenhuma resistência espiritual, nenhuma voz de dúvida consiga apagar aquilo que o teu espírito começou a fazer. Deixe essa oração te envolver. E enquanto eu oro, Deus visita o seu interior. Ele te dá força para recomeçar. Ele te dá coragem para continuar. Ele te dá leveza para prosseguir. E todo o peso que você carregava começa a cair. A atmosfera muda, o coração muda, o espírito muda, você muda. Porque quando Deus aviva, Ele transforma tudo. Agora respire fundo mais uma vez. Deixe a paz de Deus inundar você. Deixe a presença de Deus preencher você. Deixe o amor de Deus envolver você. E declare comigo, como um selo espiritual sobre a sua vida: eu sou avivado, eu sou renovado, eu sou fortalecido, eu sou reerguido, eu sou restaurado pela presença do Espírito Santo.
Sinta a verdade dessas palavras e, para encerrar, eu oro que este avivamento não dure apenas hoje, que ele se prolongue, que ele cresça, que ele te leve mais fundo em Deus e mais longe no propósito. Amém. Sua madrugada não será mais a mesma, sua fé não será mais a mesma, sua vida não será mais a mesma. Hoje, um novo ciclo se inicia.